Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Meu nome é Antônio Hayata, sou da Kyodai Remittance, uma empresa que trabalha com serviços de transferência de recursos entre o Brasil e o Japão. Essa é uma primeira de uma série de talk shows e iremos tentar dar algumas dicas para vocês de como fazer uma carreira aqui no Japão. Ao longo da série, traremos, além do tema principal, que possa ser interessante para vocês, alguns convidados para compartilhar um pouco da experiência deles aqui, estudando no Japão e também fazendo a carreira aqui no Japão. Hoje teremos como convidados o embaixador Guilherme Patriota, cônsul-geral do Brasil em Tóquio, que nos dará a honra da abertura, algumas palavras na abertura. Depois teremos o Rodrigo Fernandes, que é ex-bolsista e responsável pelo projeto Study in Japan, responsável pela América Latina, que é um projeto do Ministério da Educação do Japão, tá? E que vai dar várias dicas e informações para vocês. E depois teremos o jornalista Tiago Bontempo, tá? Que é vice-presidente da SEBEX, Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas no Japão, tá? E que recentemente lançou um livro chamado Samurais Azuis, sobre a história do futebol do Japão, que é muito, dê uma folhadinha, é muito interessante, tá? E vários dos comentários que ele são citados no livro, eu escutei das próprias pessoas do livro e é muito legal, tá? E também também no final a gente vai ter alguns convidados que vai falar um pouco sobre a história deles e o impacto do estudo do Japão na vida e na carreira deles aqui no Japão. Então, começando com a professora Eunice Suenaga, que é professora de português e tradução da Universidade da Prefeitura de Aichi, e também tradutora, sendo que um dos principais trabalhos dela é traduzir os livros do escritor Haruki Murakami. Traremos também a Rafaela Yoshi, que veio pequena aqui no Japão e fez todos os seus estudos aqui no Japão até se graduar na Universidade de Kyoto Sangyo e hoje está fazendo o seu doutorado na Universidade de Tóquio. Dando sequência também, traremos a Thais Ueta, tá? Que hoje ela além de jornalista, ela hoje está sendo pesquisadora na Universidade de Tsukuba. E, por fim, a gente terei o Mário Laranjeira, que é professor do Instituto Tecnológico de Tóquio, Tóquio Tech, sendo formado em engenharia pelo ITA, e hoje trabalha com segurança de informação e cybersecurity. E agora, por favor, embaixador Guilherme. Espero que todos estejam me escutando. Bom dia. É um enorme prazer aqui. Recebi um convite do Antônio Kotaro para participar dessa primeira série, né, de lives sobre estudar no Japão. Eu entendo que é feito para um público de pessoas, de jovens interessados em vir estudar no Japão, que estão no Brasil. Mas eu quero dizer que educação é um dos grandes temas aqui do nosso Consulado Geral do Brasil em Tóquio, né? Eu sou cônsul-geral, meu nome é Guilherme de Aguiar Patriota, eu sou diplomata de carreira, tenho quase 40 anos de carreira e muito feliz de estar aqui no Japão, procurando prestar o melhor apoio possível à comunidade de descendentes de japoneses nacionais do Brasil que estão vivendo hoje, residindo em bases permanentes aqui no Japão. É um público de uns 210 mil brasileiros que moram aqui. Eu acho que uma das questões mais importantes para que o jovem ou o estudante brasileiro que queira vir estudar no Japão é a questão do acesso à informação. Então, essa live, para mim, tem assim, uma função fundamental, né? Porque muitos não sabem das oportunidades que existem, não sabem que caminho tomar ou escolher em razão da sua escolha, da sua aspiração profissional no futuro. E eu acho que a informação é vital nesse aspecto. Existem muitas oportunidades, evidentemente, existem muitas maneiras diferentes da pessoa
seguir esses estudos aqui no Japão. E nós, inclusive, o consulado, realizamos, com o apoio do Antônio Kotaro, da Kyodai e de várias outras entidades que trabalham com a comunidade brasileira aqui, todo ano nós realizamos a Feira da Educação, né? O Consulado Geral promove isso. É um evento importante. A Study in Japan esteve representado na última feira, no ano passado. E nessa feira, evidentemente, que para a gente assim, o público-alvo são os jovens da comunidade brasileira que já estão no Japão, que estão ainda no colégio, mas que têm interesse, ou queremos nós que eles tenham interesse em continuar seus estudos, né? E entrar numa universidade, um curso técnico, etc. Então, essas feiras de educação são muito importantes, nós distribuímos muito material sobre as universidades que existem, as maneiras, as formas de ingresso nessas universidades, bolsas de estudo, inclusive em terceiros países, mecanismos de financiamento ao estudo. Tem vários aspectos de grande interesse e há muitos caminhos possíveis. Então, se vocês tiverem interesse, o material sobre, por exemplo, a Sexta-feira da Educação, realizada no ano passado, está todo disponível, os vídeos, as apresentações, todas disponíveis na íntegra no canal YouTube. Consulado em Tóquio é o nome. E se vocês precisarem de mais informações do consulado, nós temos um e-mail, vocês podem escrever para o consulado, é consbrastokyo, uma palavra só, consbrastokyo, @itamaraty.gov.br. Isso aqui são só umas palavras de abertura. Eu fico muito feliz que vocês estejam realizando essa série de lives. Eu acho que a educação é fundamental. Nós temos interesse que os jovens que moram aqui do Brasil continuem seus estudos, que entrem na universidade, mas também que os brasileiros que estão no Brasil venham para o Japão e possam aprimorar seus estudos e construir uma bela carreira, um belo futuro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, embaixador, pelas suas palavras de incentivo para os jovens brasileiros. Bom, e agora eu vou falar do assunto que é o tema de hoje, Bolsa de Estudo. É com você, Rodrigo. Obrigado, Antônio. Obrigado, cônsul, pelas palavras. É com grande honra, boa noite, Brasil, e bom dia, Japão. É com grande honra que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a educação do Japão. Nesse formato, nessa live que eu estou achando tão inusitada, né? Nós vivemos um tempo de pandemia onde estávamos sempre na frente do computador, né? E agora temos a chance de reunir esse grande grupo de pessoas aqui para falar um pouquinho da educação. E, além disso, manter os benefícios de se conectar tanto com as pessoas, os estudantes que estão no Japão, quanto no Brasil. Então, sou muito feliz hoje de estar falando aqui sobre educação, um pouquinho do que eu sei em nome do Study in Japan, e vamos começar. Preparei uma apresentação rapidinho aqui sobre estudos no Japão, onde eu vou trazer alguns dos benefícios que a gente considera de estudar aqui e alguns dos caminhos também, envolvendo, claro, bolsa de estudo, que é o caminho de se tornar mais acessível para todos. Passando aqui, primeiramente eu queria apresentar o que é Study in Japan, né? O Antônio já deu uma grande apresentação também. Nós somos consultores educacionais apoiados pelo Ministério da Educação, onde a nossa missão ajudar a conectar um pouco o Japão, as oportunidades de estudo no Japão, com alunos interessados em toda a América Latina. Eu sou representante do Brasil, então meu trabalho é falar com toda a comunidade e mostrar os benefícios e alguns caminhos também. Acredito que seja isso. Também trabalhamos em diversas peças de divulgação. Como foi mencionado, trabalhamos no evento escolar do Consulado do Brasil em Tóquio. E o que precisarem, se tiverem qualquer dúvida sobre o estudo no Japão, podem contar conosco, nós vamos dar o melhor para ajudar. Passando um pouquinho sobre mim no próximo slide, esse sou eu, aqui um pouco bem mais jovem, quando comecei a estudar no Japão. Digo de experiência pessoal que não foi uma experiência fácil, tive diversos desafios para chegar aqui depois que cheguei, mas foram experiências que eu não troquei por nada. Eu vim aqui realizar meus estudos de pós-graduação e tive uma série de experiências que foram além do educacional. E agora que o meu ciclo se fechou como estudante, eu tenho essa grande experiência de poder estar falando um pouquinho sobre estudos e sobre minha experiência trabalhando no Japão também. E eu espero compartilhar para que muitos possam ter também e alcançar caminhos
parecidos, mas ao mesmo tempo diferentes do meu. Cada um vai ter a sua própria jornada. Próximo slide, por favor. Eu vou trazer aqui nessa apresentação 3 motivos bem curtinhos que eu acredito que justifiquem o Japão como um destino de estudos acessíveis e de interesse para todos, sendo o primeiro, que é um dos mais óbvios, é a educação de excelência. Próximo slide, por favor. Talvez muitas pessoas não saibam, mas o Japão é um dos países asiáticos com maiores números de prêmios Nobel, um dos países mais laureados. Além disso, ele é o 5º país mais citado em revistas acadêmicas no mundo. Ou seja, o que as universidades estão produzindo aqui é reconhecido por todo mundo. Temos também 5 das 100 melhores universidades do mundo. Temos um representante aqui da Universidade de Tóquio. A universidade que eu vim de Tsukuba, infelizmente, ainda não está na lista, mas não se deixe levar apenas por isso. Temos 800 institutos de estudo superior no Japão e a escolha deve ser feita no que vai ser melhor para a sua carreira, não apenas no ranking. Ainda assim, serve como uma boa referência. Outra coisa muito boa de falar do Japão, que era algo que eu não poderia falar talvez há 10 anos atrás, é que a quantidade de programas de graduação e pós-graduação em inglês, mestrado e doutorado, vem aumentando bastante. Esse é um projeto de internacionalização do Japão, de tentar tornar os seus programas mais acessíveis. Embora ainda exista muitos programas em japonês, o governo vem percebendo que a língua ainda é uma barreira para muitos estudantes internacionais. Então, através da internacionalização dos seus programas, prover mais programas em inglês, eles acreditam que isso vai ser uma porta de entrada para o aluno chegar aqui, desenvolver o seu japonês durante o programa e ter mais chances após a graduação. Outro ponto que eu queria falar do Japão, e sinto-se livres para me interromper a qualquer momento, é que as universidades do Japão, em comparação com universidades de diversos locais do mundo, são relativamente acessíveis, bastante acessíveis. No próximo slide, a gente pode ver que quando você compara o custo de uma universidade japonesa com a universidade americana ou inglesa, ou até outros países da Europa, o custo é infinitamente inferior. Isso porque o governo tenta controlar os custos da educação para não ter abusos. Então, se você está estudando em uma universidade nacional, não importa se seja a Universidade de Tóquio, a Universidade de Tsukuba, você deve esperar taxas anuais bastante similares. No próximo slide, a gente pode ver uma tabela que são os custos médios para um estudante da Universidade de Tsukuba, com a taxa de admissão, a matrícula do primeiro semestre, do primeiro ano, e as mensalidades, além de alguns gastos com alimentação. Estima-se, esse é um valor atualizado da JAXO, que o estudante deve investir em média cerca de 105 mil ienes por mês, o que em real está dando em torno de 4.200. É um valor alto ainda para a nossa realidade? Eu acredito que sim, muitos brasileiros ainda não têm, mas é bom reforçar que essa é a realidade de um estudante japonês e eles têm diversas formas também de arcar com seus custos. Próximo slide. A gente vê, no próximo slide aqui eu mostro um pouco da realidade de trabalho do meu período, que é amplamente utilizada por estudantes dentro de universidades japonesas. Trabalho no meu período é uma recomendação muito grande que a gente dá, porque ele ajuda vocês a arcar um pouquinho dos seus custos e também se integrar na sociedade. Mas, claro, é sempre bom dizer que se você está vindo a estudar no Japão, você está vindo para estudar. Então, o trabalho no meu período deve ser um complementar para as suas atividades e não a sua atividade principal. Então, tome muito cuidado com isso. De toda forma, acredito que possa ser uma experiência muito boa. Principalmente, no próximo slide a gente vê algo que seja mais atraente para vocês, as oportunidades de bolsas de estudo. Tudo que eu falei, trabalho no meu período, os custos, são o custo base para um estudante japonês. Mas como o governo japonês está buscando internacionalizar e se tornar mais atraente para alunos de todo mundo, existem hoje diversas bolsas de estudos que são exclusivas para alunos internacionais, que estão chegando pelo visto de Ryugakusei ou visto de estudante no Japão. A gente vai falar um pouquinho delas depois, logo depois. Antes disso, eu só queria trazer o último ponto que eu considero estudar no Japão muito importante, que é carreiras internacionais. Próximo ponto, por favor. Talvez muitas pessoas não saibam, mas de acordo com alguns resultados, 3 a cada 4 estudantes que se graduam em institutos superiores do Japão, eles decidem por permanecer no Japão. Desses 3, aproximadamente metade, 1,5 pessoa, opta por continuar os seus estudos, buscar pós-graduações, e a outra metade busca integrar diretamente o mercado de trabalho. Próximo slide.
É interessante ver que, de acordo com os dados da JASO, também essa estratégia de usar a educação como uma porta de entrada para o trabalho no Japão tem funcionado de forma bastante eficiente. Temos visto que nos últimos 10 anos o número de estudantes que se graduaram de um Instituto Superior Japonês e conseguiram converter o serviço para visto de trabalho basicamente triplicou. Esses números são pré-pandemia e esperamos ter uma retomada após a pandemia, mas é interessante ver como a educação pode ser uma porta de entrada para carreiras no futuro. E nesse ponto eu queria trazer uma atenção também, embora os programas no Japão, existam mais programas em inglês, trabalhar no Japão ainda requer um bom nível de idioma japonês. Então, quanto mais, não é impossível trabalhar se você não fala japonês, mas quanto mais você falar, maiores serão as suas chances. Então é bom considerar isso. É bom considerar no próximo slide também que as universidades oferecem diversos apoios para vocês conseguirem se graduar com a carreira já traçada. Isso porque elas contam um nível de admissão de graduados em empresas como um fator muito importante para elas, como uma métrica importante. Então, conte, na maioria dos casos, com o apoio das universidades em, por exemplo, escritórios de carreira, que eles podem te ajudar a orientar qual vai ser o melhor caminho para você, se vai ser um caminho acadêmico, um caminho mais industrial. Eles também fazem feiras de estudo. Essa semana tivemos a Jetro Online Career Fair, que era dedicada para alunos internacionais também. Então, contem com o apoio da universidade também, que é de interesse que vocês todos saiam encaminhados. Até se, por exemplo, sua carreira for fora do Japão também, não deixe de considerar essa opção. Com isso dito, acho que a gente pode passar para a parte mais importante, próximo slide, que são algumas bolsas de estudo e apoio que o Japão oferece para alunos estrangeiros, para alunos que visam estudar aqui. A primeira bolsa que eu queria falar é a Bolsa MEX, que é a bolsa oferecida pelo Ministério da Educação, Ciência, Desporto e Cultura do Japão. Ela é uma bolsa que a gente chama de full ride, ou seja, uma bolsa que vai completamente financiar os seus custos, arcar com os seus custos de viagem para ir no Japão e de estudo, para você não passar necessidade. Existem diversas modalidades para ela, como graduação, técnico, vocacional, pós-graduação, bolsas de treinamento de professores, e a idade limite e os requisitos variam um pouco. Mas é uma bolsa que é basicamente... Próximo slide, por favor. Que você pode aplicar amplamente através dos diferentes consulados e a Embaixada do Japão no Brasil. Então, considere na sua região qual vai ser o consulado a ser consultado, eles vão ter requisitos diferentes. E outra modalidade do MEX também, partindo para uma segunda bolsa, do mesmo jeito que o governo distribui bolsas diretamente para as entidades do governo, o Ministério da Educação vem distribuindo bolsas para as universidades do Japão também. Então, se elas tiverem um programa que tem um alto potencial de internacionalização, é possível que esse programa também consiga oferecer algumas bolsas MEX, que são do mesmo valor, são bolsas full rides. Nesse caso, o seu matching deveria ser diretamente com esse programa, você tem que ter um alinhamento muito forte com ele, enquanto pelo consulado seria uma aplicação mais ampla. Próxima bolsa, por favor. Temos também as bolsas para os descendentes japoneses, temos a TAES, que é aplicante pela JICA, ela é uma bolsa muito boa também, completamente full ride, que oferece benefícios até maiores que o MEX, como, por exemplo, auxílio para mudança, eles dão um valor separado para a sua sobrevivência no Japão, e outro valor que também é só para a residência. Tem diversas modalidades da JICA, desde ensino fundamental, graduação até pós-graduação, e um dos requisitos é ser imigrante ou descendente japonês. A JICA é interessante também que você pode aplicar por ela, tanto nas sedes do Brasil, quanto em sua sede principal em Yokohama. No entanto, no Brasil, a sua concorrência, no caso, vão ser outros brasileiros, e na de Yokohama será uma competição ampla com todos os candidatos do mundo, descendentes japonês. Outra bolsa também que eu queria falar são as bolsas que você pode aplicar depois que chega no Japão. São, em sua maior parte, bolsas parciais, mas que são amplamente oferecidas pelas universidades. Podem ser abatimentos da anuidade, aqueles custos que eu mencionei lá atrás, que são as taxas escolares, não precisa pagar se você for aluno internacional, ou um suporte financeiro mensal mais modesto, como a Bolsa JASO Honor Scholarship, que oferece um auxílio de cerca de 30 a 40 mil ienes por mês. Cobre tudo? Não cobre, mas dá uma grande ajuda para vocês conseguirem arcar com seus custos aqui. E também, se você está vendo se você é um brasileiro que mora no Japão, próximo slide, por favor. Existem algumas bolsas, não são muitas, mas que são dedicadas principalmente para brasileiros que moram no Japão, como o Programa de Apoio à Vida, cujo um dos requisitos é estar matriculado já na universidade e ser descendente de japonês residindo no Japão, ou o Programa de Suporte Estudantil Tsuboi, que tem critérios parecidos, mas você só pode aplicar
quando estiver mais avançado na faculdade, nos estudos. Tem uma bolsa de estudo na Fundação de Pachinko também e de diversos outros institutos privados que podem estar auxiliando no seu estudo. Finalmente, outra coisa que eu queria falar, próximo slide, por favor, é que também existem programas de empréstimo escolar pelo governo japonês que podem te ajudar a arcar com custos iniciais até você conseguir uma bolsa. É interessante contar que o governo dá esse apoio também, que os bancos dão e que eles oferecem taxas mínimas. Então, pensem muito nisso como investimento. Claro que não é uma escolha fácil dedicar nos estudos. As bolsas existem e a nossa maior recomendação é sempre aplicar em todas, continuar aplicando até conseguir, mas a gente não consegue garantir que você vai conseguir de primeira. Pode ser algo que você vai ter que insistir bastante. No entanto, conte com a gente com consultorias para a gente conseguir ajudar a guiar um pouquinho o seu melhor caminho e não deixem de se interessar pelas universidades japonesas. Pensem em como elas podem beneficiar não só as universidades como institutos técnicos na sua carreira. Eu queria fazer um minuto só. Eu queria fazer só algumas dicas de aplicação no final. Eu vou só dar mais um slide, então, que o meu tempo está resumindo, o próximo. Quando você pensar no seu caminho, se é mais fácil de dar no Japão, sendo no Brasil ou estando no Japão, eu gosto de pensar, na verdade, que as oportunidades são diferentes, mas que existe oportunidade dos dois lados. Se você está no Brasil, nossa recomendação é aplicar, por exemplo, para o Enem, que pode ser um grande diferencial, é aceito em muitas universidades. Bolsas do próprio governo brasileiro, como as bolsas CAPES, podem ajudar você a fazer um intercâmbio no Japão. Bolsas Nikkei, como a JICA, da Fundação do Japão, você também pode aplicar. E também a Bolsa MEX, em grandes casos. No Japão, você teria a chance de programas domésticos, você pode aplicar mais diretamente para eles. Os programas domésticos, você tem que estar no Japão para aplicar. Você tem a chance de fazer esse exame, que é o Exam for Japanese Universities, que ele só pode ser aplicado no Japão e em países asiáticos, algumas bolsas do Japão e empréstimo do governo. E tem algumas bolsas que você pode aplicar independente do lado, como Programa Internacional, bolsas JICAs, e também pode entrar numa escola de idioma japonês que ajuda com preparatórios para entrar na universidade ou em cursos técnicos em um período seguinte. E eu só queria passar 2 slides para frente, por favor. Recomendar muito para quem está aqui no Japão, se você é um brasileiro residindo no Japão, considerar aplicar para o Examination for Japanese University, porque ele é amplamente aceito em quase todas as universidades do Japão. E ele pode ser uma grande porta de entrada para vocês terem uma chance de ingressar nos estudos. Não é uma prova fácil, vai exigir japonês, mas principalmente se você não estudou em uma escola japonesa, estudou em uma escola brasileira no Japão, eu acredito que essa pode te ajudar muito ajudar a validar o seu curso e ampliar as suas chances. E é isso, eu falei um pouquinho corrido aqui as chances, peço desculpa pela algumas enroladas que dei, né, na língua, mas o que precisar estamos à disposição e no final acho que a gente pode dar mais algumas dicas, não é, Antônio? Bom, Rodrigo, obrigado. Muito importante suas informações e realmente, para quem quiser estudar aqui no Japão, tem que se planejar bem. Você pode ver que, com as palavras do Rodrigo, você vai conseguir, aplicando e tendo perseverança e com ajudas adequadas de profissionais a estudarem aqui. E agora, mas não pense assim que vocês também estariam totalmente sozinhos na busca pelos seus caminhos aqui no Japão. Tanto que tem o pessoal da SEBEX, né? E aí o Thiago Bontempo vai comentar um pouquinho sobre o trabalho da SEBEX para os estudantes que pretendem vir aqui para o Japão. Thiago, por favor. Olá, bom dia a todos que estão no Japão, boa noite no Brasil. Bem, eu sou o Thiago Bontempo, sou jornalista, atuando como vice-presidente aqui representando a SEBEX. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Bem, falando um pouquinho sobre a SEBEX, é uma entidade sem fins lucrativos que é formada por voluntários e voluntários que foram bolsistas no Japão. O objetivo é a gente preparar os futuros bolsistas para que eles possam chegar ao Japão já sabendo melhor o que esperar, para que eles possam aproveitar melhor a bolsa e também representar bem o Brasil. Além também de a gente dar suporte aos bolsistas enquanto eles estão no Japão. A principal atividade da SEBEX é o Koshukai, que é um curso de 1 mês de duração que a gente realiza todo ano, sempre no mês de janeiro. Inclusive, a gente acabou de realizar agora o Koshukai 2023, com palestras, com atividades de integração para quem está indo para o Japão como bolsista e também para quem tem interesse em bolsas de estudos, né?
Falando um pouquinho da minha experiência pessoal, participei do Kokushkai em 2016 como ouvinte, porque eu tinha esse interesse em ir para o Japão, mas estava meio perdido, não sabia muito bem como fazer para ir, quais as bolsas que tinham. Então, participei como ouvinte e em 2019 eu consegui ser bolsista através da JICA, fiquei um mês em Yokohama, num curso de cultura japonesa, e foi uma experiência incrível para mim. Desde então, sempre tenho ajudado a CBEX como voluntário, participando dos eventos, orientando, né, quem tem esse interesse em ir para o Japão. Inclusive, como o Antônio falou, consegui também, graças à minha experiência no Japão, escrevi um livro contando a história do futebol no Japão, também contando sobre a cultura esportiva do Japão, um livro chamado Samurais Azuis. Então, quem tiver interesse pode procurar por Samurais Azuis, que é referência ao nome da seleção japonesa. E quem quiser estudar no Japão, né, muitos brasileiros que eu conheci que têm esse sonho, eu gostaria muito de estudar no Japão, não sei o que fazer, pode procurar pela ACBEX, que a gente dá todas as orientações. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. E agora convidamos algumas pessoas, né, para comentar um pouquinho sobre a sua experiência de ser estudante e sua carreira aqui no Japão e o que isso impactou também na sua vida pessoal. Por favor, Eunice, se quiser, com suas palavras. Bom dia, o pessoal do Japão, boa noite, o pessoal do Brasil. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite ao Antônio e estou muito feliz de estar aqui para compartilhar a minha experiência. Meu nome é Eunice Suenaga, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Gabriel Monteiro, e eu sou neta de japoneses, né? E eu fiz o curso de letras japonês e português na universidade, na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, quando eu me formei, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu pensava em trabalhar, mas uma amiga minha falou que tinha essa bolsa do Mambu Show, na época era Mambu Show, hoje é Next, hoje é Mambu Kagaku Show, então eu prestei e eu passei, eu acho que eu passei mais por causa do meu japonês, né? Mas eu vim ao Japão sem saber direito o que era fazer uma pesquisa, o que era mestrado, o que era doutorado, então, mas como eu passei na bolsa, eu vim ao Japão, isso foi em 99. Também não sabia fazer a pesquisa, e naquela época, eu fiz o curso, eu fiz a pós-graduação na Universidade de Tóquio, não na faculdade de letras, né? Não na Bungakubu, mas na Sogo Bunka Kinkyuka, que é Graduate School of Arts and Science, da Universidade de Tóquio. Então, naquela época, mais de 20 anos atrás, ninguém me ensinava a fazer pesquisa. Eu entendia o japonês, eu entendia o que os meus colegas falavam, mas ninguém me ensinava a escrever um artigo. Para se formar no mestrado ou doutorado, você tem que escrever artigos acadêmicos, né? Mas ninguém me ensinava, eu tive que ler e aprender sozinha. Essa parte foi mais difícil para mim quando eu cheguei ao Japão, e também na minha área de literatura, naquela época ninguém se formava, eu fiz um ano de pesquisa, 2 anos de mestrado e uns quase 10 anos de doutorado, né? Mas e naquela época o doutorado ninguém terminava em 3 anos, mas a bolsa do MEC só durava 3 anos, né? Então eu tive que começar a trabalhar depois que a bolsa acabou. Então aí e comecei a fazer tradução, como o Rodrigo falou, depois que a bolsa acabou, comecei a fazer tradução e terminei o doutorado em quase 10 anos. Então, e depois, atualmente eu sou professora da Universidade da Província de Aichi, Aichi Kenritsu Daigaku, onde eu dou aulas de português para os alunos de graduação e aula de tradução e interpretação no curso de pós-graduação em tradução e interpretação comunitária. Então, a bolsa mudou muito a minha vida, porque quando eu vi, como eu falei, eu não sabia o que era pesquisa, não sabia, eu nem pensava em ser professora, né? Então, e também eu não teria pensado em fazer a pesquisa, eu acho.
se eu estivesse no Brasil. E aqui no Japão, então, eu conheci meu marido, o Mário Laranjeira, eu tenho família aqui e eu moro aqui há mais de 20 anos. Bom, obrigado, Eunice. Está um pouco tímida, né? Mas tá superando todo dia. Bom, ela é, além de minha amiga, é uma inspiração para mim, né? Porque realmente ela é uma fonte de inspiração que, com o trabalho dela ao longo desses anos, ela conseguiu conquistar bastante espaços dentro onde hoje, no Japão, ainda infelizmente corre muito não tem muito espaço para as mulheres, mas aos poucos as mulheres têm conquistado os seus espaços, inclusive eu li até um artigo que a Eunice escreveu recentemente sobre mulheres, né, aqui no Japão, também muito interessante. Bom, a próxima convidada é a Rafaela Yoshi. Ela veio bem pequena aqui no Japão, completou todos os seus estudos nas escolas japonesas e hoje frequenta a melhor universidade aqui no Japão. Rafaela, por favor. Bom dia, pessoal. Boa noite. Não, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está aqui no Japão. Meu nome é Rafaela, assim como o Antônio tem me apresentado. Eu vim para o Japão com 2 anos de idade, meus pais são decassegues, e eu estudei em escola japonesa. E, assim, apesar de eu ter estudado em escola japonesa, muitos acham, assim, que, né, você fala bem japonês, então fazer faculdade no Japão deve ter sido fácil, né? Mas não foi bem assim, porque a gente passou pela crise e a gente crescendo no Japão, teve aquela coisa assim, será que eu vou voltar para o Brasil um dia, ou será que eu vou estudar aqui no Japão? Então, essa questão da bolsa foi fundamental para eu convencer os meus pais, no caso, de ficarem aqui no Japão, porque realmente a gente não tinha condição financeira, a gente sabe que aqui no Japão as universidades públicas também não são de graça, né? Então, assim, a gente pensou, eu também cogitei ir embora para o Brasil, teve uma época, mas eu pensei, como que eu vou competir, né, no caso, no Brasil, com o pessoal que estudaram no Brasil, que fizeram cursinho no Brasil e tal, e eu só estudei aqui no Japão. Então, assim, eu busquei bastante informação sobre bolsas para que eu pudesse ter essa oportunidade de fazer uma universidade. E até, inclusive, uma das bolsas que o Rodrigo tinha apresentado, do Sapoto Nijiuichi, eu também fui bolsista. Então, assim, tem várias oportunidades de bolsa aqui, para quem já está aqui no Japão também. Porém, você precisa buscar muitas informações, porque tem a questão do visto, né? Que a gente, no meu caso, eu tenho visto permanente aqui no Japão, então tem bolsas que eu não posso aplicar porque é para bolsas para quem é intercambista, né? Então, assim, essa bolsa do Sapoto Nijiuichi, por exemplo, é uma oportunidade para quem já está aqui no Japão, porque eles não têm essa coisa de, se você é teijusha, né, que a gente chama, que é residente de longa permanência, também pode estar aplicando. Então, essa seria uma recomendação que eu tenho para quem está pensando em vir para o Japão e quer primeiro trabalhar, por exemplo, quer juntar um dinheiro, um tempo, para depois fazer uma faculdade e tal. Então, nesse caso, você teria que buscar informações para quem, para bolsas, né, que você pode estar aplicando, mesmo tendo o visto de longa permanência. Então, essa seria um recado. Tem mais alguma coisa assim que eu tinha que falar? Não, Rafaela, muito obrigado. A Rafaela serve de inspiração para várias pessoas, os jovens alunos, né? Que, principalmente quem veio desde pequeno aqui e estudou aqui, e percebe que tem uma oportunidade de continuar aqui, poder estudar, seguir uma carreira. Basta planejar, ter perseverança e procurar, e claro, procurar as informações corretas em locais corretos para que você consiga fazer. Já vi aqui vários casos de pessoas que acharam que, mesmo se planejando vários anos, eles pelo fato de algumas dificuldades de adaptação, ou mesmo de falta de recursos, eles não conseguiram completar a meta deles, o sonho deles de continuar aqui. Muitos não conseguiram
por várias coisas, por algumas informações incorretas, e acho que cabe a todo mundo aqui buscar as informações para poder fazer planejamento, poder executar corretamente para que consiga executar os seus sonhos. E nossa próxima convidada é a Thais Ueta, tá? Recentemente chegando aqui no Japão. Ela é pesquisadora aqui na Universidade de Tsukuba. Thais, por favor. Primeiramente, bom dia a todos no Japão, boa noite aos que estão no Brasil. Estou muito grata pela oportunidade da Kyodai e também a equipe da Student Japan e da ZBEX que estenderam este convite para mim. Realmente, depois de todas essas falas muito brilhantes e relevantes, assim, e eu apenas tendo 4 meses e meio de Japão, ainda estou buscando o que acrescentar para esta oportunidade. E assim, eu sou matogrossense, descendente de japonês, Sansei, terceira geração, e vim aqui ao Japão pela bolsa da JICA, né, do Programa de Formação de Líderes Nikkeis, e estou como estudante pesquisadora da Universidade de Tsukuba. A categoria de estudante de pesquisa, geralmente, assim, ela não confere, academicamente, ela não confere crédito algum, mas é um período para você realmente aprofundar seus conhecimentos em uma determinada área. Você, como estudante de pesquisa, você também está sob a orientação de um professor, aqui no Japão, nas universidades japonesas, e eu estou em minha área de pesquisa sobre mangá, os quadrinhos japoneses, né, e sua expansão global. É um tema que eu tenho tratado desde a graduação, estendi para o mestrado na minha realidade local, em Cuiabá, Mato Grosso, e agora estou aqui para aprimorar ainda mais meus conhecimentos sobre mangá, e em que pese essa brevidade, né, de tempo, que são 4 meses e meio, eu aprendi muita coisa, tanto academicamente quanto cotidianamente. Tive a oportunidade de diversas experiências culturais, sociais, e também, e essas experiências todas foram proporcionadas graças a uma rede de suporte muito grande, como a própria Student Japan e a ZBEX, né? São redes de apoio super importantes, estratégicas e fundamentais para quem quiser constituir uma carreira acadêmica aqui no Japão. E eles estão sempre lá dispostos a ajudar. Também destacaria também, nesse caso, particularmente na Universidade de Tsukuba, a atuação da EBUT, dos estudantes brasileiros da Universidade de Tsukuba, que também tem me ajudado bastante nessa trajetória. E, por exemplo, assim, uma coisa que eu diria de recomendação para os futuros bolsistas, futuros candidatos, é que preparação é a chave fundamental. Eu vou dar um exemplo bem prático, real e anedótico, né, ao mesmo tempo, que seria sobre, assim, sobre a questão dos costumes, né, por exemplo, assim, eu sou mato-grossense, da capital Cuiabá, e cheguei aqui em setembro, que é justo no outono e no inverno. Como é que o Mato Grosso, que é considerado lugar de temperaturas altas, é famoso no Brasil inteiro por causa do calor, como é que eu sobreviveria? Esse é um dos meus principais dilemas para me preparar para vir aqui, né, com a questão do clima. Então, assim, eu procuro me preparar bastante, vendo dicas dos senpais, né, dos estudantes veteranos, vendo dicas, assim, de itens para comprar, como aquecedores, cobertores elétricos, etc., e outras coisas, como alimentos que estimulam o calor, etc. E, assim, por exemplo, eu não tenho... e por conta dessas dicas, dessa preparação prévia, eu estou passando por essa fase climática, assim, por essa estação, sem maiores dificuldades, graças a Deus. E em que pese também o fato de que, por exemplo, a ser estudante de pesquisa, você não saia com um grau acadêmico, de fato, mas assim, as vivências são riquíssimas, a possibilidade de literatura de literatura para consultar, de referências, te abre um horizonte maior.
E também eu tive a oportunidade também de aprender, aperfeiçoar também na língua japonesa, né? Porque mesmo que você, reforçando a dica dos veteranos aqui, mesmo que você esteja um programa em inglês, assim, para o cotidiano, o conhecimento de japonês é imprescindível ainda. E essa bolsa também prosseguindo complementando as falas anteriores, as falas anteriores, por exemplo, esse programa que eu estou inserida pela JICA, também, os editais também são extensivos aos residentes Nikkeis aqui no Japão, a inscrição enviada para a matriz da JICA em Yokohama, né, no caso a Kaigai Nikkei Jinkyokai, que é a Associação de Nikkeis e Japoneses no Exterior. E para encerrar, né, por exemplo, assim, preparação, como reforçando aqui, é a palavra fundamental, seja academicamente, verificando direitinho qual professor, qual universidade, qual área você vai pesquisar, tanto financeira, como bagagem, e também a questão documental, né, que a questão documental, verificar o edital, tudo certinho, e tendo toda essa preparação em mente, a sua jornada aqui no Japão será muito mais tranquila e prazerosa, como está sendo, graças ao empenho de todos vocês e graças ao todo esforço dos estudantes que chegaram até aqui, dos estudantes e também docentes brasileiros, né, Nikkeis e não descendentes de forma geral, para que mais e mais estudantes brasileiros possam descobrir um imenso prazer, a riquíssima experiência que é estudar aqui no Japão. Então, eu encerro também a minha fala com a saudação a os representantes da comunidade acadêmica que estão participando dessa oportunidade. Muito obrigado e até uma próxima vez. Thaís, muito obrigado por compartilhar sua experiência e também boa sorte na continuação da sua pesquisa e sucesso na continuidade da sua carreira. E pegando um pouco do gancho do que ela comentou, o Kaigai Nikkei Jinkyokai, que é a Associação dos Nikkeis no exterior, eles provêm vários cursos, mesmo de curto prazo, totalmente bancados pelo governo japonês. Então, para quem quiser também ter interesse, consultando o site do Kaigai Nikkei Jinkyokai, tem uma série de programas de curto prazo que possa ser interessante para você fazer um test drive em como estudar aqui no Japão, e é uma experiência super rica participar desses programas, tá? E também, dando continuidade, agora o Mário Laranjeira, ele é especialista na área que é muito importante no nosso dia a dia para proteger as nossas informações contra qualquer tipo de... proteger nossas informações nesse mundo da tecnologia de informação. Por favor, Mário. Microfone. Bom dia, obrigado pelo convite, Antônio. Bom dia ao pessoal aqui do Japão e boa noite ao pessoal do Brasil. A minha área bom, primeiro, meu nome é Mário Laranjeira, eu sou professor adjunto associado do Instituto Tecnológico de Tóquio, e eu também sou pesquisador de uma empresa chamada IoTK, e também conhecido como IOG, Input Output Global, e a minha área, como o Antônio já disse, é criptografia, segurança da informação, e essa empresa, a IOG, ela trabalha com sistemas distribuídos, por exemplo, como blockchain, né? E é uma área que está muito em voga hoje em dia, e é um pouco engraçado, porque quando eu cheguei no Japão e eu vim para estudar essa área, eu falava que eu estudava criptografia e as pessoas me perguntavam, isso é coisa de espião, né? E hoje em dia
eu falo, qual é a tua área? Eu falo, minha área é criptografia. Isso é coisa de Bitcoin. Mudou um pouco, né? E é um pouco uma anedota, mas na verdade agora eu realmente trabalho muito próximo com Bitcoin, porque blockchain é um motor desse protocolo, mas ela serve para outras coisas também, né? Pode ter identidade descentralizada, supply chain, então é uma área que está crescendo muito. E, como eu disse, eu sou professor hoje na Tokodai, como é chamada, Tokyo Tech, e eu cheguei no Japão em 2006, e eu vim como bolsista do Momo Kagakusho Next, e só conectando um pouco com o que já foi dito, eu participei do Koshukai pela CBEX antes de vir. Como vocês podem ver, eu não sou muito japonês, não sou muito Nikkei, então para mim foi muito bom participar daquele, eles chamam também, né, do Natsumatsuri, que era uma preparaçãozinha para vir para o Japão. E fiz muitos amigos lá, inclusive, né. Então eu vim para o Japão em 2006, eu vim para fazer o meu mestrado e doutorado, especificamente na área de criptografia, na Tokyo Tech, né, na Tokodai. O momento que eu ganhei a bolsa lá, que eu apliquei para a bolsa, eu não tinha exatamente o interesse de vir para o Japão, mas eu tinha interesse em fazer pós-graduação. Então, foi apresentado para a bolsa e resolvi aplicar. E uma coisa foi levando a outra, foi, na verdade, até surpreendentemente claro o caminho para mim. Então, na época, eu trabalhava na Embraer, sou formado no Instituto Tecnológico do ITA, e aí eu cheguei a um ponto que eu fui agraciado com a bolsa e decidi realmente vir. Eu tinha 26 anos, e acho que valeu muito a pena. Em termos de impacto, eu era formado em engenharia, sou formado em engenharia, mas trabalhava diretamente com engenharia, e aqui chegando no Japão, um país completamente diferente do Brasil, como acho que quem nunca esteve aqui pode imaginar, e quem esteve aqui sabe. E foi muito gratificante por um lado, porque é uma experiência totalmente diferente, mas um certo lado difícil, porque a cultura é diferente, embora acho que culturalmente eu consegui me adaptar melhor, mas a língua ainda assim é uma barreira, né? Então tem que se preparar, né? Mas, como eu estava dizendo, eu tinha uma carreira focada em engenharia, e acabou que aqui eu aprendi como fazer pesquisa. Então, o ambiente de um laboratório, a principal atividade de um aluno de pós-graduação é fazer seminários, escrever papers, né, documentar a sua pesquisa, né, que é uma coisa que às vezes é passada meio en passant na pesquisa. Tu fica focado no teu assunto em si, no meu caso é uma área técnica, então tu fica focado em provar teoremas, coisa desse tipo, mas na verdade tão importante quanto é tu documentar a tua pesquisa. Isso é uma coisa que às vezes não é tão bem diretamente esclarecido, né? Então, como escrever um paper, quais as fontes, né? Como formatar um paper, e é uma coisa que tu acaba fazendo, aprendendo fazendo, né? Então, isso talvez seja um impacto, uma diferença que, em termos de orientação, que hoje eu estou do outro lado, eu já sou professor aqui, eu tenho que orientar alunos. Então, eu consigo ver coisas que eu sentia problema quando eu cheguei, e que hoje eu tento não cometer, causar esse problema para os alunos, né? Não ser um desorientador, ser um orientador, né? E eu acho que isso é uma coisa também que pode ser um impacto para alguém que é acostumado a ver pesquisa no Brasil e vem para o Japão, porque às vezes o estilo de orientação aqui, eu acho que em geral é um pouco diferente, né? Aqui talvez seja um pouco mais solto, e no Brasil seja um pouco mais pega pela mão. Então, para quem tem essa ideia de vir para cá, é bom pensar que pode ter essa diferença, né? Eu acho alguns comentários assim mais práticos. Eu acho que quem, por exemplo, pensa em vir para o Japão, é mais interessante, minha opinião, pessoal, é focar na pós-graduação. Eu acho que a pós-graduação aqui, o Brasil tem excelentes faculdades, mas eu acho que em termos de graduação o Brasil é muito forte. Acho que a diferença aqui para o Japão é mais a pós-graduação. Em termos de funding, acho que tem uma exposição em geral mais internacional. Não que o Brasil não tenha, o Brasil é claro que tem, mas aqui eu acho que em termos de burocracia para tu conseguir uma viagem no exterior, apresentar em congresso, ou até só simplesmente ir para um congresso,
conferência, aqui eu acho que é mais direto, é mais fácil. Então, por isso eu acho que seria mais interessante focar na pós-graduação. Se preparar bem, como já foi dito, né? Se preparar em termos, se tu tem interesse em vir para o Japão, estudar japonês durante a graduação no Brasil, se entrar em contato com grupos de pesquisa aqui, e não chegar simplesmente e pedir uma orientação, mas tentar uma colaboração antes de vir com algum professor aqui, eu acho que vai abrir muitas portas, né? E dando resultado, qualquer laboratório aqui no Japão vai querer. Enfim, eu acho que essa é o que eu mais queria dizer aqui, né? E espero que as pessoas tenham interesse sobre estudar no Japão e fazer uma carreira acadêmica aqui, né? Para mim, como já foi dito, eu consegui ter uma família aqui, né? Além de ter uma carreira em pesquisa que era diferente do que eu tinha. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Mário. É muito interessante também, como o seu caso e de várias outras pessoas, também os não Nikkeis têm oportunidade de estudar aqui no Japão e seguir com uma carreira. Agora tem um tempinho, um tempinho que nos permite, eu queria perguntar para vocês, depois de se formarem na sua graduação, como é que foi a busca por um trabalho aqui, ou a decisão para ficar ou voltar para o Brasil? Alguém que quiser comentar? Eu posso começar, então, já que eu estou com o microfone na mão. No meu caso, eu estendi um pouco a bolsa do doutorado, né? Então, na verdade, eu já estava no final do doutorado, que é sempre um gargalo. Tu tem que ter as publicações, né, internacionais, peer review, para poder receber o título, né? Então, às vezes, e dependendo se é um journal, uma revista científica, ela demora muito tempo para ter aceitação. Então, às vezes, acaba tem que estender o programa de doutorado do curso. No meu caso, por causa dessa extensão, eu já tinha começado a trabalhar. Então, eu terminei o doutorado quando eu já estava trabalhando e era numa área de desenvolvimento de sistemas. Eu trabalhei no Banco do Brasil, em Tóquio. Eles têm o meu diferencial era, obviamente, o português. Então, eu poderia ajudar a desenvolver os sistemas aqui, em contato, para poder integrar com os sistemas do Brasil, né? Então, o meu caso é um pouco diferente, não é o padrão, mas existem, no final do seu curso, no Japão, eu consigo ver com os meus colegas japoneses, por exemplo, que as empresas começam a fazer férias nas faculdades. Então, e aí, os interessados numa determinada empresa, isso um ano antes, na verdade, da formatura, pode começar a ir nessas feiras e aplicar, né? E aí, é claro, como já foi dito também, né? O japonês, dependendo da empresa, pode ser bem determinante. A língua japonesa, eu digo, né? Eu acho que essa situação tem mudado um pouco. Existem mais oportunidades de quando eu cheguei, quando eu me formei, para outras línguas, mas estando na vida do campus, eu acho que tem várias oportunidades. E basta escolher uma área e tentar direcionar a pesquisa. Obrigado, Mário. Mais alguém? Posso dar uma vez? Claro. Bom, obrigado pela apreciação de todo mundo. Tem todas as perguntas que eu queria saber mais, mas falando sobre trabalho rapidinho, da minha experiência, eu acho que eu fiz tudo meio errado. Como foi falado, normalmente é bom você preparar um ano antes de você se graduar para o seu trabalho, é o processo de Shushoku, de busca de trabalho, né? Normalmente isso é feito muito voltado para a graduação, mas alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado também podem aplicar. E se você quiser pensar seriamente em trabalhar no mercado japonês, você deveria então estar tendo um ano antes de se graduar essa busca. No entanto, como a gente vem para um doutorado, são 3 anos que são muito corridos, eu botei minha cabeça para terminar esses 3 anos, porque eu não tinha muitas condições de viver sem bolsa. Então, fiquei até o fim na minha pesquisa. Depois, eu consegui uma extensão para fazer um pós-doutorado, que foi um pós-doutorado quase não remunerado. Então, fiquei 1 ano fazendo part-time, trabalhando em publicação. E aí, abri esse edital do Study in Japan. Era em Tsukuba também, foi muito fácil, foi lá no escritório. Eles me acharam engraçado. Falaram, se graduou em 3 anos, é bom. Então, pelo menos isso contou a meu favor. Mas o certo mesmo seria eu ter pegado mais um tempinho para aprimorar o japonês e fazer esse processo um pouco antes. Mas cada um, e no final
a gente tem várias histórias, né? Obrigado, Rodrigo. Nada. Início, a Rafaela, ou algum dos dois lá no Brasil? Eu posso falar, mas o meu caso também não é padrão, que eu já tinha começado a fazer tradução e interpretação quando eu estava fazendo o doutorado. Então, quando eu terminei o doutorado, eu continuei a fazer a tradução e a interpretação. Então, nesse processo, eu fui para alguns países da África que falam português, né? Angola, Moçambique e Cabo Verde, e também comecei a fazer tradução literária. Então, eu traduzia alguns romances do Haruki Murakami, que já foram publicados, e eu já fiz outras traduções que ainda não foram publicadas de outros autores, né? Então, eu estava bem como autônoma, trabalhando com tradução e interpretação. Aí o meu marido me incentivou a carreira acadêmica. Ele falou, por que você não tenta carreira acadêmica? Aí fiquei sabendo que abriu uma vaga na Aichi Kenritsu Daigaku, na Universidade da Província de Aichi. Eles estavam procurando professor de português, nativo de português, porque em Haiti tem muitos brasileiros, e sendo uma universidade pública da província, então eles queriam ensinar português para os alunos de graduação. Esse ano, em abril, vai começar o curso de português na Faculdade de Estudos Estrangeiros, mas até agora não tinha. Mas os alunos de graduação têm a opção de fazer o português como segunda língua estrangeira. Então, estavam procurando o professor nativo. Até agora tinham 2 professoras japonesas, né? Então, fui a primeira professora nativa a ser contratada em tempo integral. E, sim, para minha carreira foi muito bom. Eu agradeço ao meu marido por isso, porque a vida de autônoma é bem instável, né? Mas lá eu tenho uma renda fixa, e também eu posso aplicar para vários subsídios de pesquisa. Então, agora a minha área é literatura japonesa clássica, mas agora eu estou fazendo uma pesquisa sobre haikai do Brasil. Então, eu posso aplicar para verbas de pesquisa e que me pagam as viagens para fazer pesquisa aí para o Brasil. Então, ano passado eu fui para Manaus fazer a pesquisa sobre haikai em Manaus. Então, foi a minha... eu tenho essas vantagens em ter um emprego numa universidade, né? Você pode aplicar para as verbas de pesquisa. Obrigado, Eunice. Fala, se quiser falar. Antes da gente ir para as perguntas, né? Sim, eu acho que é interessante também, porque no meu caso, eu cresci aqui no Japão, então é uma trajetória um pouco diferente de quem vem como intercambista para o Japão, né? Mas eu acho interessante, assim, o fato de que, como vocês viram, não tem um padrão. Às vezes a gente entra com aquela expectativa, né? Eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer tal coisa, eu vou estudar tal coisa, eu vou trabalhar com isso, aquilo. Mas a vida vai acontecendo. No meu caso, eu entrei na faculdade, na graduação, querendo ser moça. E hoje eu trabalho como pesquisadora, consultora educacional, e assim, é uma trajetória totalmente diferente. Então, assim, para quem está vindo para o Japão, eu recomendo, assim, mergulhar já de cara, assim, não querer esperar muito tempo, não, eu vou ver o que eu quero fazer primeiro, para daqui 1 ano, 2 anos estar aplicando. Não, já tem a oportunidade, aplica, aplica, vem. E, assim, tenta fazer bastante networking, né, aqui no Japão também. No meu caso, hoje eu estou dando aula também na universidade, aconteceu que uma professora que estava assistindo a minha apresentação numa conferência, viu ali e achou interessante, e me contratou. Então, assim, acontece muitas coisas assim também, então é importante vocês fazerem networking, e que nem o Mário também tinha citado, né, de estar publicando os artigos também, então, para vender o seu nome, no caso. Então, isso seria uma recomendação que eu faria para quem está vindo aqui para o Japão. Tá bom? Obrigado, Rafaela. Realmente, para todos, né, é importante que vocês, já que estão aqui, vão estar aqui, consigam ampliar a sua rede de conexões, e sempre ajuda em algum momento da sua carreira esse tipo de conexão. Antes de ir para perguntas, né, o Rodrigo tem um recadinho aqui, depois a gente pode ir para algumas perguntinhas. Por favor. Se puder voltar para os... Muito obrigado. Se eu puder voltar para os slides, mas
Não quer continuar as perguntas? A gente pode... então, vamos fazer, se você quiser dar uma... perguntas? Hay una pregunta también que tiene Rodrigo. De mim? Ok. Esta. Eu estou acabando minha graduação no Brasil este ano em Engenharia de Biotecnologia e gostaria de fazer um mestrado no Japão. A dificuldade de conseguir uma bolsa de estudos na área de engenharia é muito grande? Não sou dependente. Acredito que não. Tanto biotecnologia quanto engenharia são campos de alta demanda no Japão, e principalmente na área de biociências é um campo que não tem tanta aplicação vindo do Brasil. Então, o aluno que tem até esse interesse nas duas áreas, eu acho que tem um diferencial. Mas claro que o que vai contar é a linha de pesquisa, ser inovadora, ser de interesse do governo, buscar os orientadores e as universidades que se apliquem. Mas, por alto, por campo de estudo, é uma área muito promissora no Japão. E ainda mais se não falar japonês, porque as áreas de humanas necessitam mais japonês. Obrigado. Tem outra pergunta? Essa pergunta é da Roberta. Eu sou descendente japonês e meu namorado também. Temos inglês básico, mas somos jovens ainda, então tenho tempo para aprender. Eu posso estudar inglês e japonês por conta ou preciso de documentos de uma escola de idiomas? Não precisa de documentos, pode começar como você puder, né, no momento. O que muitas vão pedir são certificados de proficiência. No caso do japonês é muito aceito o JLPT, o Noryoku Shiken, né, ou o J-Test. E no caso de inglês, TOEFL, TOEIC. Então, de alguma forma, você vai ter que provar nos documentos, no processo de aplicação. Mas recomendamos professores também como forma de auxiliar, né? Mas aprender uma língua nova, principalmente japonês, que é muito difícil, depende muito mais de você do que do professor, eu acredito. Então, trabalhe duro e você vai conseguir. Uma pergunta aqui da Milene. Sobre a possibilidade de fazer no Japão, quando completar a bolsa de pós, como seria? Pois quando ser bolsa, teríamos que voltar para o país de origem, não é? Isso, por exemplo, se for uma bolsa da CAPES do governo brasileiro, você tem uma certa obrigação com o governo brasileiro de retornar, trazer frutos. A JICA, dependendo, também pede ou pedia que você retornasse, que o estudante bolsista retornasse para contribuir para a comunidade Nikkei. Mas muitas bolsas, como a do MEC, não tem essa demanda. Você pode vir aqui iniciar seus estudos, se quiser trabalhar no Japão, voltar para trabalhar no Brasil ou trabalhar em outro país também. Então, é um pouco caso a caso. Acredito que a maioria não requisite que você tenha que voltar para o seu país de origem, mas cheque as bolsas com cuidado até para fazer essa escolha. Se o seu desejo é realmente viver no Japão, talvez busque as bolsas depois dos estudos, né? Talvez seja bom ver as bolsas que sejam mais abertas para isso. Você comentou aqui, sempre acompanho esse evento. Meu sonho é estudar no Japão. Terminei o ensino técnico aqui no Brasil, próximo passo é tentar o MEST e realizar o sonho de ser engenheiro. É uma cultura japonesa e admiro muito o trabalho de você. Parabéns. Obrigado, Matheus, e acho que foi para Obrigado. todos, né? E quem tiver mais algumas perguntas, né, você deixa, coloque nos comentários e direcionado para quem que a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Então, Rodrigo, tem uma mensagem aqui, um recadinho. Rodrigo? Assim, são só algumas dicas adicionais que eu sei que é difícil, o processo de estudar no Japão requer muito investimento de tempo, financeiro também, tem que conversar com os pais, e às vezes a gente se sente sem caminhos, né, sem saber qual é o próximo passo. Tem esse desejo, mas não sabe muito bem qual vai ser, como se programar, ou o que fazer a curto e a longo prazo. Então, can I share my slides again a little bit? Eu só queria compartilhar algumas dicas e guias que possam ser úteis para todos. Bom, se quiser já comentar da feira sim. do que vai ter no mês que vem. Pode ser. Bom, Eu tenho um slide para isso, desculpa. Eu sigo muitos slides, assim, não sei improvisar. Algumas sugestões, por exemplo, existem guias de estudo pela própria JASO. A JASO é uma associação de apoio a estudantes no Japão, tem um braço que é só para estudantes internacionais, e eles criam esses guias anualmente. Normalmente são em inglês, mas eles têm algumas versões em português também, que vocês podem acessar. Mas um guia que eu acho que pode ajudar muito vocês a seguir em frente. Next slide, please.
é o guia de ingresso da universidade dessa organização sem fins lucrativos, a ABC Japan. Ele é muito bom, especialmente se você mora no Japão e está querendo ingressar em uma universidade, ele dá guias muito voltados para a comunidade brasileira daqui. E é muito bom vocês considerarem esse material na sua escolha. Recomendamos também sempre conversar com os pais, conversar com seus professores, ver se o interesse de estudar no Japão, estudar em um curso superior, curso técnico também, é o melhor para você, é o que você é o investimento certo para a sua carreira. É sempre bom contar com esses, com os pais, com esses orientadores. E também tire suas dúvidas conosco sempre que precisar nas nossas redes sociais, no e-mail São Paulo Office, que eu estou compartilhando aqui. Próximo slide, por favor. No nosso site Estude no Japão, temos alguns guias também que são caminhos, como se fosse uma ramificação. Se você quer fazer programa em inglês, cheque esse guia. Se você quer aplicar na Bolsa Max, tem outros guias até com bolsas da prova. Recomendamos checar também esse caminho. Next slide, please. I'll be advancing. Eu vou passar bem rápido. Temos no nosso site também buscar as universidades. Não pense só em tipo, eu quero estudar no Japão. Busque saber aonde você quer estudar, o que programas essa universidade está oferecendo. E dentro do programa, principalmente para pós-graduação, que laboratórios existem, quem são os orientadores, quais são as linhas de pesquisa. Isso é uma pesquisa que você vai ter que fazer e é muito pessoal, porque o que é que você tem interesse de estudar, né? E como você espera que a universidade ou o professor te auxilie. No próximo slide também, temos as nossas redes sociais de novo, temos um canal do Discord que as pessoas trocam sugestões, são estudantes que estão tentando ir para o Japão também. Mais umas dicas finais que eu queria dar aí também um pouco de anúncio. Next slide, please. Seguinte. Vamos fazer uma feira de estudo, acho que esse é o grande anúncio. Em março, dia 11 de março, na Japan House, ela vai ser uma feira primeiramente local, estamos tentando torná-la híbrida, mas estamos trazendo para o Brasil uma grande delegação de universidades japonesas. Estamos pelo menos 8 confirmadas, inclusive a IT Prefecture University. Estamos muito felizes de contar com a participação delas. Então, vocês vão poder saber um pouco mais como estudar nessas universidades, quais são os processos, quais são os programas, se existem bolsas disponíveis, assim, aplicáveis diretamente pela universidade. E pode ser um espaço muito bom para tirar dúvida. Como disse, vai ser 11 de março, entre as 10 e as 18 horas na Japan House, vamos ter mesas de consultas e palestras guiadas, conto com a participação de todos. E outro caminho também, seguinte, vamos fazer um evento de colaboração acadêmica no dia 10 de março. Esses são mais para os professores, se tem algum pesquisador que está nos assistindo, doutorando, que tem esse interesse em fazer pesquisa no Japão, recomendamos vocês participarem desse workshop de colaboração acadêmica, que traremos professores e representantes da universidade para discutir colaborações internacionais. É um evento um pouco mais fechado, então não aparece na Japan House assim de supetão, é por convite, mas vamos deixar ele online para todos que quiserem assistir o evento. Então pode ser uma boa chance de vocês verem que tipo de pesquisa está sendo feita no Japão, que tipo de interesses tem em colaborações com o Brasil. E colaborações internacionais também. Recomendamos participar desses 2 eventos. Seria um prazer contar com a presença de todos vocês. Por sinal, queria estender um convite para o Mário também, se quiser participar. Tem um espaço garantido. Eunice também, para dar o apoio, o prestígio ao professor Kawamata, da universidade. Contamos com a presença de todos. Vai ser um grande prazer. E é bom trazer esses eventos após a pandemia, né? Vai ser o primeiro evento local sobre estudos no Japão, depois desse momento, desse período que vivemos. Esperamos trazer muito mais e ajudar a trazer mais chances para vocês. Acho que é isso. Eu queria agradecer a todos que estão aqui por terem me dado esse espaço e ter ouvido a história de cada um de vocês, antes de retornar a voz para o nosso ilustre organizador. Muito obrigado também, Kyodai, pela organização desse evento. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e todos os espectadores e principalmente aos nossos convidados que nos deu a honra de compartilhar um pouco da história das suas vidas, tá? E eu acho que foi bastante inspirador, não, para todos. E gostaria de convidá-los para o nosso próximo talk show, que vai ser no dia 8 de março, para falar um pouquinho sobre como é trabalhar numa empresa japonesa no Japão. Acho que vai ser muito interessante também para ajudar vocês a se planejarem e formarem um goal, uma meta para vocês. E já pegando o gancho do que o Rodrigo falou, a gente vai também ter
dentro dessa série de lives, algo específico sobre como você buscar um local, uma universidade para estudar aqui no Japão. E aí vamos contar com a presença aqui também do Study Japan, com o auxílio da Rafaela e também do pessoal da SEBEX, para poder te dar mais informações sobre isso, tá? Então, obrigado a todos, tenham uma boa noite aí no Brasil, e um bom dia aqui no Japão, e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, demais. Thaís. Só mais uma coisinha antes de encerrar, de fato. Realmente, pegando o gancho que o Rodrigo acabou de falar sobre suporte familiar, isso é muito importante também no planejamento, eu também tive um suporte considerável da minha família, né, por não estar num centro que é conhecido por ter bastante Nikkei na minha região, mas eu sempre tive conexões, tanto de materiais, né, minha família sempre buscava comprar, né, dicionário, livro, etc., para manter um interesse vivo na cultura e na língua, e também ele também foi um componente fundamental para estar aqui também. E, inclusive, no meu caso particular, tenho até familiares aqui no Japão também. Então, só para estender, só para complementar com o que o Rodrigo falou da importância da família no processo também, que é um componente fundamental nessa rede de suporte. Obrigado, Thaís. É isso. Desculpa a minha intervenção, gente. Eu queria também aproveitar para pegar o gancho do suporte da comunidade que a Thaís já mencionou, né? Ter estudantes que vão ajudar a compartilhar essa jornada contigo, torna tudo mais fácil. Temos em Tsukuba Associação, temos a Associação de Pesquisadores Brasileiros também, conto com todas as redes de suporte possível para tornar mais fácil a vida no Japão, principalmente nesse inverno frio que estávamos, né? É bom saber que temos outros humanos para compartilhar histórias e experiências. É importante todo mundo saber que vocês vindo para cá não vão estar sozinhos, né? Tem toda uma comunidade, tanto acadêmica como a comunidade em si do dia a dia aqui no Japão. Tá? A comunidade brasileira é muito bem estabelecida aqui, com 30 anos de história aqui. Então, pode ver que vocês não vão ter nenhum problema, não vão sofrer nenhum, como é que fala, perrengues, né? Alguns problemas e vamos lá. Obrigado a todos.